E se a nossa mente não fosse inteiramente nossa? E se ela fosse, em grande parte, uma construção da sociedade onde a gente vive? Hoje, vamos mergulhar numa teoria bem radical que nasceu de um momento histórico único. Uma ideia que, olha, mudou o jeito como a gente entende a consciência humana. Pois é, essa é a pergunta central de tudo. E não estamos falando só de opiniões ou crenças, não. É sobre a própria estrutura do nosso pensamento, sabe? Os processos mentais que usamos todos os dias. É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para entender o quão radical era essa ideia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para um debate que estava pegando fogo no início do século XX. A grande questão na época era essa. Será que as pessoas em culturas chamadas de primitivas, ou seja, sem escrita, pensavam de um jeito diferente? Tinha gente como o pensador Lucien Levy-Bruhl que defendia que sim, que existia uma mente pré-lógica que era totalmente diferente da mente racional, moderna. Então, de um lado, tínhamos a visão que dominava. As diferenças no pensar eram biológicas, tipo estágios fixos do desenvolvimento. Mas aí, do outro lado, surge um grupo de psicólogos soviéticos com uma proposta, assim, revolucionária. E se a nossa mente fosse, na verdade, um produto direto da nossa cultura e da nossa história? E para testar essa hipótese, eles fizeram algo incrível. Saíram do laboratório e foram para campo, numa expedição extraordinária. O cenário era simplesmente perfeito. Início dos anos 30, a União Soviética passava por uma transformação social gigantesca. Em lugares remotos, como o Uzbequistão, comunidades que viviam do mesmo jeito há séculos, de repente, foram expostas à educação formal, à agricultura coletivizada. Era um laboratório natural, entende? Para ver se a mente das pessoas mudaria junto com a sociedade. E por trás dessa ideia tão ousada, estavam três figuras que podemos chamar de arquitetos da mente. Essa troika, como eles ficaram conhecidos, era a combinação perfeita de teoria e prática. Vygotsky era o cérebro, o visionário. O Luria era, digamos, as mãos e os olhos no campo, o cara dos experimentos. E o Leontiev focava na ponte entre os dois, como é que as atividades do dia a dia moldam a nossa mente. O Vygotsky era muito influenciado por Marx, e essa citação aqui era central para ele. A ideia é que a atividade humana é única porque é consciente, é planejada. A gente concebe um objetivo na mente antes de agir. E essa capacidade de planejar, para Vygotsky, era a chave da consciência humana. Então, o ponto central da teoria deles, que ficou conhecida como psicologia cultural histórica, é este. As nossas habilidades mentais mais complexas, elas não nascem com a gente. Elas são construídas socialmente. A nossa mente é formada pela cultura em que a gente vive através de ferramentas, como a linguagem, que nos permitem pensar de jeitos novos, mais abstratos. Tá, mas como eles provaram isso? Vamos voltar lá para a expedição e para os resultados dela, que são surpreendentes. Olha, um dos primeiros testes era bem simples. O Luria e a equipe dele mostraram essas figuras geométricas para diferentes grupos de pessoas e só pediram para elas darem um nome para cada uma. E aqui a diferença é gritante. Os camponeses analfabetos viam o mundo de um jeito muito concreto. Um círculo não era uma forma abstrata, era um prato. Um triângulo era uma tenda. Já as pessoas que tinham acabado de passar pela escola viam um mundo por lentes abstratas que aprenderam. Círculo, triângulo. A educação tinha literalmente mudado o jeito como eles viam as coisas. O próximo teste foi para investigar a capacidade de formar categorias abstratas. A pergunta era simples. Desses 4 objetos aqui, qual deles não combina com os outros? A resposta do Hackmat, um camponês analfabeto, é incrível. Ele se recusou a tirar a tora do grupo. Para ele, o pensamento não girava em torno da categoria abstrata ferramenta, mas sim da situação prática do trabalho. Naquela situação, a tora era tão essencial quanto as outras coisas. O pensamento dele era situacional, não categórico. O teste final era sobre raciocínio lógico-dedutivo. Apresentaram um silogismo clássico, sabe? Uma afirmação lógica baseada em premissas, que não dependia da experiência pessoal de ninguém. E, de novo, a resposta foi a mesma, uma recusa em entrar no jogo da lógica abstrata. Eles só confiavam na experiência prática. Raciocinar sobre algo que nunca viram simplesmente não fazia sentido. Isso provou algo fundamental. A lógica formal não é algo que nasce com a gente. É uma ferramenta mental que a gente aprende, que é transmitida pela cultura e pela educação. E isso tudo não mostra só as diferenças entre culturas.
Mostra também como cada um de nós desenvolve essas habilidades. O processo em grande escala que eles viram lá no Uzbequistão acontece em pequena escala no desenvolvimento de toda criança. O Leontiev chamou isso de atividade principal. É a atividade que domina cada fase da vida e que mais empurra o desenvolvimento mental da criança, tipo a brincadeira na pré-escola ou o estudo mais tarde. É através dessas atividades-chave que a criança se apropria do mundo social e vai construindo a própria mente. Vamos ver um exemplo prático de como isso funciona. No começo, uma criança pode fazer a lição de casa só para ganhar alguma coisa, tipo poder ir brincar. Mas aí, quando ela tira uma nota boa e recebe um elogio, o próprio ato de estudar ganha um novo significado. O motivo muda. A criança passa a estudar pelo prazer de aprender ou de ser reconhecida. Esse é o mecanismo psicológico do desenvolvimento. A brincadeira é um exemplo perfeito disso. Nesse estudo, umas crianças brincando de médico se recusaram a usar álcool de verdade. Por quê? Porque o pesquisador sugeriu usar depois da injeção, quebrando a regra, a ordem correta da ação. Para elas, seguir a lógica e as regras sociais da atividade era mais importante do que a brincadeira ser real. É assim que as crianças internalizam o mundo dos adultos. Bom, e no fim das contas, qual é o grande legado de tudo isso? O título do livro do Luria, A Construção da Mente, já diz tudo. É a grande conclusão. A mente humana não é uma peça de hardware que vem pronta de fábrica. Ela é como um software, que está sempre sendo reescrito pelas nossas práticas sociais, pelas ferramentas que a gente usa e pela história da nossa cultura. A gente viu que a coletivização e a alfabetização transformaram a mente dos camponeses no Uzbequistão. Isso deixa uma pergunta inevitável no ar, né? Se aquelas ferramentas daquela época moldaram o pensamento daquele jeito, o que será que as nossas ferramentas de hoje, a internet, as redes sociais, a inteligência artificial, estão construindo na gente agora? Bom, a resposta está sendo escrita em tempo real. Valeu por acompanhar.